Nortear os guardas civis municipais da patrulha e os demais agentes públicos envolvidos para atuarem com mais sensibilidade e conhecimento sobre a realidade das vítimas e executar de forma correta e eficaz o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, visando o atendimento célere, humanizado e qualificado. Orientar o Executivo no controle, acompanhamento e monitoramento dos casos de violência contra a mulher, de modo a reduzir a incidência desse tipo de ocorrência. Orientar e garantir o atendimento em revitimização, de maneira humanizada e inclusiva, à mulher em situação de violência, onde houver medida protetiva de urgência, observado o respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da não discriminação. Viabilizar a integração dos serviços oferecidos às mulheres em situação de violência. A coordenação da Patrulha Maria da Penha será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança, em consonância com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Conheça as leis do nosso município. Logo na entrada, medição de temperatura. Álcool em gel para higienizar as mãos. Após o procedimento, o funcionário está apto a entrar na Câmara Municipal de São José. São simples atos, como este, que reforçam os cuidados contra o coronavírus. Uma prevenção que tem dado certo. Além destes cuidados, tem avisos por todo lugar. Os servidores usam máscara e o álcool em gel está em locais bem acessíveis. O número de funcionários é reduzido, isso porque alguns estão na modalidade de teletrabalho. Os funcionários que integram o grupo de risco, como idosos e pessoas com comorbidades, fazem o trabalho home office. E as sessões são realizadas pela internet. São com atitudes assim que venceremos o coronavírus e sairemos mais fortes desta pandemia. Você sabe quem compõe e quais as atribuições da mesa diretora? A mesa da Câmara é composta de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, eleitos para mandato de 2 anos consecutivos, vedada a recondução para o mesmo cargo na legislatura. A mesa tem como função dirigir os trabalhos em plenário, sob a orientação da presidência. Propor projetos de resolução que criem, transformem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos iniciais. Elaborar projetos de decreto legislativo. Elaborar projetos de resolução. Elaborar o orçamento da Câmara. Elaborar e expedir, mediante resolução, as tabelas analíticas das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-las quando necessário. Solicitar ao prefeito a elaboração de mensagem e projetos de lei, bem como a expedição do respectivo decreto. Devolver ao Executivo Municipal o saldo de caixa existente na Câmara ao final de cada exercício. Remeter ao Executivo até o dia 30 do mês subsequente e até o dia 31 do ano seguinte para a elaboração dos balancetes mensais e do balanço anual, a documentação relativa a despesas da Câmara. Assinar os autógrafos das leis destinadas à sanção e promulgação do prefeito. Promulgar a lei orgânica e suas emendas. Contratar pessoal na forma da lei, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária, excepcional, de interesse público. Conheça o Legislativo. São José. Localizado na Grande Florianópolis, é o 4º município mais antigo de Santa Catarina, com 267 anos de história. A cidade de fortes raízes açorianas destaca-se como importante centro econômico e detém a 4ª maior população e economia do estado. A base econômica está no comércio, prestação de serviços e na indústria.
Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde a quem nos assiste pela TV Câmara, canal 10.2 e pelas mídias sociais, para mais uma reunião conjunta das comissões permanentes da Câmara Municipal de São José. Cumprimento os vereadores presentes, vereadora Mary Hang, vereador Caê, vereadora Sandra Martins, vereador André Guessa e vereador Cloni Capistrano. Sempre reforçando a importância dessa reunião, porque nós podemos avaliar todas as matérias que estão sendo discutidas e debatidas nessa casa, bem como aquelas que são a produção dos gabinetes dos vereadores e bem como aqueles que passam pelas comissões também que envolvem diretamente os vereadores. Eu passo a palavra para o cumprimento inicial, vereador Cloni, para o seu cumprimento e fixação da sua presença, por favor. Cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Moacir, e presidente das comissões. E, mais uma vez, estamos aqui numa tarde de trabalho, acompanhado dos vereadores Caê Martins, André Gesser, Sandra Martins e Mary Hang, a qual também rendo minhas homenagens de estilo. Cumprimentar o José Fens, que acompanha a reunião das comissões, presidida pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador Moacir. Nosso boa tarde e estamos aqui para acompanhar. O vereador Cloni Capistrano, Partido Liberal, presente. Obrigado, vereador. Vereador Caê, para seu cumprimento e o registro de presença. Obrigado. Boa tarde, presidente Moacir da Silva, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara de São José. Minha boa tarde à vereadora Mary Hang, vereadora Sandra Martins, vereador Cloni Capistrano, vereador André Gesser, nesta segunda-feira de reunião das comissões. Sou o vereador Caê Martins, do PDT e membro da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, vereador Caê. Vereadora Sandra Martins, para os seus cumprimentos e registro de sua presença. Boa tarde, presidente, vereador Moacir, que preside nossas comissões, vereadora Mary, vereador Caê, vereador Cloni, vereador André. Boa tarde também a todos aqueles que nos acompanham através das mídias sociais e da TV Câmara. Eu sou a vereadora Sandra Martins, PSDB, presidente da Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura e Defesa do Consumidor. Obrigado, vereadora Sandra. Vereador André, para seus cumprimentos, registro de frequência. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Cloni, vereadora Sandra, vereadora Mary e vereador Caê, a todo o público que nos assiste nas redes sociais e também na TV Câmara. Estamos, mais uma vez, presentes na reunião das comissões, né, como uma das principais funções do nosso mandato. E eu faço parte da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Obrigado, vereador André. Vereadora Mary Hang, por favor, por seus cumprimentos e registro de frequência. Boa tarde, presidente Moacir, vereadora Sandra, vereador Caê, vereador André, vereador Cloni. Que nós tenhamos uma reunião bastante proveitosa. Sou a vereadora Mary Hang, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa, e bastante honrada de poder participar com vocês nessa reunião tão importante das comissões permanentes. E cumprimentar também todos que estão conosco através das redes sociais. Obrigada. Obrigado, vereadora Mary. Eu sou o vereador Moacir da Silva, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E registro assim do PDT. Senhores vereadores e aqueles que nos assistem, nós vamos primeiro passar para a leitura da ata da reunião anterior, para que nós possamos, aqueles que nos assistem pela TV Câmara e pelas mídias sociais, poderem também atualizar aquilo que foi debatido na reunião anterior e vocês possam validar a ata da reunião passada. Depois passamos à distribuição dos projetos. Eu peço permissão para que a introdução da ata, que é sempre meio padrão, eu possa pular e entrar diretamente no assunto. A ata restou aprovada pelos vereadores anterior. Na sequência, passou a distribuição das matérias. Restou definida a relatoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins ao projeto de lei 64 de 2020, de autoria dos vereadores Michel da Silva Schlemper e Orvino Coelho Dávila, que prorroga para o ano 2021 o prazo das entidades reconhecidas como de utilidade pública
para apresentação dos documentos exigidos pela Lei Municipal 5.817, de 23 de dezembro de 2019. A relatoria do vereador Sanderson Almeci de Jesus ao projeto de lei 65 de 2020, de autoria dos vereadores Alexandre Rosa, o qual denomina de João Farias da Silva a rua no bairro Santos Saraiva, em São José. A relatoria do vereador André Gesser ao projeto de lei 66 de 2020, de procedência do Executivo, que cria o Centro Educacional Municipal, localizado entre as quadras 10 e 14, na 4ª Rua à direita, na Avenida Central, denominada de RL1, do loteamento Lisboa 3, bairro Forquilhinhas, nesse município. O retorno do relator Cloni Capistrano Maia de Lima, após pedido de informação do projeto de lei 165 de 2019, de autoria do vereador Michel da Silva Schlemper, que dispõe sobre feriados municipais. O retorno à relatora Sandra Alves Pereira Martins, após pedidos de informação do projeto de lei 51 de 2020, de autoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, que altera a lei 4.530, que trata da concessão de isenção de IPTU e da outras providências. Finalizada a distribuição, foi realizada a leitura do parecer conjunto no projeto de lei 153 de 2018, de autoria do vereador Nardi Francisco de Souza Arruda, que institui a ação de planejamento para viabilizar a criação do Anel Viário de São José, encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente para providenciar audiência pública. Após a realização da mesma, o projeto retorne ao relator especial para exarar o parecer, conforme o despacho do presidente da Câmara Municipal de São José, Michel da Silva Schlemper. Após, procedeu-se a leitura do parecer ao projeto de lei 154 de 2018, de autoria do vereador Nardi Francisco de Souza Arruda, que institui as ações de planejamento para viabilizar a criação da Avenida Beira Rio e Avenida das Indústrias, e encaminhar à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente para realização de audiência pública e, após a realização da mesma, que o projeto retorne ao relator especial para exarar o parecer, conforme despacho do presidente da Câmara, Michel da Silva Schlemper. Procedeu-se a leitura do parecer ao projeto de lei 82 de 2019, de autoria dos vereadores Gilmara Vieira Bastos, Orvino Coelho de Ávila, que dispõe sobre o atendimento a clientes e públicos, usuário das agências bancárias, lotéricas e correios estabelecidos no município de São José, com relatoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, de teor favorável à matéria. O parecer foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Procedeu-se a leitura do parecer ao projeto de lei 52 de 2020, de autoria do vereador Orvino Coelho de Ávila, que institui o Serviço de Denúncia de Violência contra a Mulher, o Idoso, a Criança e o Adolescente, no município de São José, com relatoria do vereador Antônio Lemos Filho, de teor favorável à matéria. O parecer foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Procedeu-se a leitura do parecer ao projeto de lei 33 de 2020, de autoria do vereador Alexandre Rosa, que dá denominação à praça localizada entre a rua Matias Cabuch e Lorival Vieira, de Alvina de Bernardo Cabuch, do bairro Barreiros, no município de São José, com relatoria do vereador Sanderson Almeci de Jesus, de teor favorável à matéria. O parecer foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Após, procedeu-se a leitura do parecer ao projeto de lei 24 de 2020, de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins,
que institui o censo e inclusão para identificação e cadastramento de pessoas com deficiência no município de São José, com relatoria do vereador Antônio Lemos Filho, de teor favorável à matéria. O parecer foi aprovado com voto de todos os vereadores presentes. Por fim, o vereador Moacir da Silva passou a palavra aos demais, os quais realizaram os agradecimentos devidos. Sem mais a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. São José, 17 de agosto de 2020. Pergunto, vereadora Mary, como é que se posiciona com relação à ata? Favorável, presidente. Vereador André, como é que se posiciona? Favorável, presidente. Vereadora Sandra, como se posiciona com relação à ata? Favorável, presidente. Vereador Cloni, como se posiciona com relação à ata? Favorável, senhor presidente. E este vereador também se posiciona favorável e então a ata está aprovada. Senhores vereadores, nós temos alguns projetos de lei para a distribuição. Eu passo agora a fazê-lo. Ele é um substitutivo global ao projeto de lei 001 de 2020. Ele é o substitutivo global 001 de 2020 ao projeto de lei 0101 de 2019, que dispõe sobre a entrada de animais de estimação em hospitais no município de São José e dá outras providências. O autor é o vereador Abel, e é apenas na Comissão de Justiça, pelo que nos foi repassado aqui. Pergunto, eu vou avocar a relatoria desse projeto para mim. Ok, senhores vereadores? Como é que se posiciona com relação a isso, vereadora Mary? Favorável, presidente. Obrigado. Vereador Cloni? Favorável, senhor presidente. Vereador Caê? Favorável, presidente. Vereadora Sandra? Favorável, presidente. Vereador André? Favorável, presidente. Projeto de Lei Ordinária 007 de 2020. Ele ao autor, vereador Caê, que institui o Programa de Licitação Sustentável no município de São José. Ele é a redação final, deve voltar à relatoria do vereador Moacir, que esse que nos fala, porque ele já era de origem dessa relatoria. Perfeito? Projeto de Lei Ordinária 057 de 2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de instruções de uso e alerta sobre os riscos de queimaduras em chuveiros a gás, de hotéis e demais estabelecimentos de hospedagem do município de São José. O autor é o vereador Abel e a redação final deve retornar ao vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, porque é o autor do primeiro parecer. Ok, vereador Cloni? Retorna ao senhor o projeto de lei 57 de 2019, que é a redação final. Projeto de lei ordinária 68 de 2020, denomina de Generosa Pedro Hermes, rua no bairro Nossa Senhora do Rosário, no município de São José. Ele é de autoria do vereador Orvino, envolvendo a Comissão de Justiça, de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente. Pergunto, vereador Cloni, pode fazer essa relatoria? Então, vereador Cloni, projeto de lei 68 de 2020. Vereadora Mary, concorda com esse encaminhamento? Sim, senhor. Vereador Caê, concorda com o encaminhamento? Concordo, presidente. Vereadora Sandra, concorda com o encaminhamento? Sim, presidente. Vereador André, concorda com o encaminhamento? Sim, presidente. Projeto de lei 69 de 2020, ele institui e define como zona livre de agrotóxicos a produção agrícola, pecuária, extrativista e as práticas de manejo dos resíduos naturais no município de São José. Autoria do vereador Caê. Deve passar pela Comissão de Justiça
Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente. Pergunto, vereador André, pode fazer a relatoria desse projeto? Sim, presidente. Só me passa novamente o número. É o número 69 de 2020. Pergunto, vereador Cloni, concorda com o encaminhamento? Presidente, questão de ordem. Pois não, pois não. É que eu e o vereador André somos autores em conjunto desse Então, projeto. a relatoria não deve ficar com o vereador André. Pergunto, vereadora Sandra, pode assumir essa relatoria? Pergunto, vereador Cloni, concorda com esse encaminhamento? Qual o número, presidente? Sim. 69 de 2020, vereadora. Vereador Cloni concorda. Vereador Caí, concorda com esse encaminhamento? Claro, presidente, concordo. Vereador André, concorda com o encaminhamento? Sim, presidente. Vereadora Mary, concorda com o encaminhamento? Sim, presidente. Ok. Pedido de informações. O projeto de lei complementar 001 de 2020, que altera dispositivos da lei complementar 76.000 de 2017, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social no município de São José. A autoria do Poder Executivo, prefeita municipal, deve retornar à relatora vereadora Mary, porque foi pedido de informação. Certo, vereadora Mary? Já retornou. Certo, presidente. Projeto de lei ordinária 37 de 2020. Situação. Em 21 de agosto de 2020, houve a resposta do autor ao pedido de informações. Memorando 011-2020-011. O autor é o vereador Túlio e o relator é o vereador Sanderson. Então, retorna ao vereador Sanderson. Correto, vereadores? Senhores vereadores, passamos, então, a discutir alguns pareceres que nós temos hoje para nossa apreciação. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Cria o programa Prata da Casa, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos municipais que contem com o financiamento público. A relatoria desse projeto é do vereador André Gesser e assim se posicionou a autoria do vereador Sanderson Almeci de Jesus. Ele fez todo o retrospecto da tramitação do projeto nessa casa e conclui o vereador da seguinte maneira: partindo dos ditames regimentais, principalmente na seara cultural, é importante destacar que os músicos e outros artistas locais, principalmente aqueles ainda não consagrados, encontram pouco ou nenhum espaço na mídia cuja programação se apoia em interesses comerciais, por consequência, tem visibilidade restrita. É notório que grande parte dos eventos culturais de nossa cidade dependem de investimento de recursos públicos para sua realização. Da mesma forma, é sabido que o poder público deve sempre que possível incentivar a produção artística e cultural do município com a materialização dos preceitos dispostos nessa lei. A contrapartida dos investimentos do erário público será potencializada de maneira considerável, retornando não só com eventos culturais para a população, mas também estimulando que mais pessoas trabalhem diretamente com a cultura. Portanto, a proposta em análise é meritosa por oferecer mecanismos que garantam espaço para a diversidade da produção musical local, devendo, portanto, ser vista como mais uma ferramenta de incentivo e fomento cultural à economia. Isso posto, após análise e esgotadas as atribuições dessa Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, diante da relevância social e cultural desta iniciativa,
Esta relatoria resolve exarar parecer favorável à tramitação do projeto de lei 50 de 2018, razão pela qual não vislumbra óbice a tramitação da referida matéria. São José, 4 de agosto de 2020, André Gesser, vereador do PDT, relator. Pergunto como se posiciona com relação ao parecer a vereadora Mary. Favorável, presidente. Como se posiciona o vereador Caê? Favorável, presidente. Como se posiciona o vereador André? Favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora Sandra? Favorável, presidente. Como se posiciona o vereador Cloni? Favorável, senhor presidente. E esse vereador também se posiciona favorável. Aprovado, indo a plenário para votação. Senhores vereadores, projeto de lei 80 de 2018, ele é parlamentar, do vereador Alexandre Rosa, torna obrigatório a fixar em local visível lista de profissionais de saúde em estabelecimentos públicos, e menciona e dá outras providências. A relatoria também do vereador André Gesser, que fez toda a retrospectiva do trâmite na casa e também legal, e conclui seu parecer dizendo: partindo desses ditames regimentais, vale destacar que a publicidade e a transparência são princípios que devem reger a atuação da administração pública como um todo, conforme determina a Constituição Federal. A proposição em apreço coaduna com políticas públicas voltadas à transparência na gestão pública e democratização de acesso à informação, da mesma forma que guarda perfeita consonância ao analisarmos o mérito frente à comissão, principalmente nos aspectos relacionados à saúde e direito do consumidor. A partir de uma análise minuciosa de mérito, verifica-se que o modelo a ser adotado com esse projeto seja uma ferramenta que a administração pública municipal adote cada vez mais, numa gestão eficiente na administração dos servidores da saúde, refletindo no poder de fiscalização do cidadão e no atendimento ao público humanizada com a divulgação de todos os profissionais em exercício e seu horário de trabalho lotado em cada unidade. Isso posto, após análise e esgotadas as atribuições dessa Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, esta relatoria exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei 80 de 2018, razão pela qual não vislumbra óbice a tramitação da referida proposição. São José, 7 de agosto de 2020, André Gesser, vereador do PDT. Pergunto como se posiciona com relação ao parecer o vereador Cloni. Vereador Cloni, como se posiciona com relação ao parecer? Favorável ao parecer, senhor presidente. Obrigado. Vereador Caê, como é que se posiciona com relação ao parecer? Favorável, acompanho o relator. Como se posiciona a vereadora Sandra? Favorável. Como se posiciona a vereadora André? Eu voto favorável. Como se posiciona a vereadora Mary Hang? Presidente, eu voto favorável, mas tem uma questão que me preocupa. Vamos pegar, por exemplo, uma unidade de saúde. A unidade de saúde tem lá os seus profissionais que vão trabalhar durante o mês, vamos dizer assim. E pela fala do vereador Velha, ele entende que a cada dia vai ter lá uma disponibilidade de quais são os profissionais que estão naquele dia. Um gestor de unidade de saúde, ele vai precisar ter um tempo para fazer esse tipo de adaptação, porque o senhor também faz gestão em saúde e sabe que pode acontecer a qualquer momento uma necessidade particular que esse profissional não esteja lá. Mas eu voto favorável, mas só para ter esse tipo de compreensão, que não vai estar lá todos os dias, acredito eu, com todos os profissionais que estão, às vezes, via de rodízio, que naquele momento está substituindo o médico João,
Mas quem está lá é a médica Maria, então a gente tem que ter esta preocupação também. Meu voto é favorável, presidente. Obrigado, vereadora Mary. Eu compartilho da sua preocupação, porque a gente também faz gestão nos serviços de saúde, mas eu entendo que a escala deve ser mensal, publicada mensal, porque é assim que é fechada, e só, talvez, replicar as alterações que possam acontecer momentaneamente num chamado à parte. Essas adequações, acredito que a lei permite. Obrigado pelo seu esclarecimento, vereadora Mary. Senhores vereadores, passamos para emenda aditiva 001 de 2020. Nós temos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, e que são relatorias deste vereador Moacir da Silva, né? Elas são emendas aditivas ao projeto de lei ordinária 35 de 2020. Por isso que eu vou meio que contextualizá-las todas no mesmo projeto. 35 de 2020, ele acrescenta o parágrafo único ao artigo 12 do projeto de lei, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares no município de São José. Entende? Então, ele coloca o seguinte: além dos requisitos estabelecidos nos artigos anteriores, só serão aprovados os projetos que destinem no mínimo 5% do total das sepulturas ou terrenos nesses existentes ao município para serem destinados exclusivamente para atendimento social. Essa é a essência. A relatoria se manifesta porque é admissibilidade, favorável legalmente à admissibilidade. Perfeito? Eu pergunto, como se posiciona o vereador Cloni com relação a essa admissibilidade? Senhor presidente, essa é uma emenda do vereador Caí, é isso, né? Sim. Tá. Eu tenho algumas dúvidas e eu gostaria de compartilhar com o vereador Caí, até se ele puder também nos orientar. Esse é um projeto de lei que tramita na Câmara, com relação à questão dos cemitérios e crematórios. Crematórios, não é isso? Isso, cemitérios. Crematórios, usei o nome correto. E cemitérios privados. Sim. Isso é uma questão realmente que precisa a gente avançar na nossa cidade. Nós estamos perdendo espaço de nossa região, até porque São José, territorialmente, é muito inferior em questão de território em relação aos vizinhos, né? Tanto Palhoça quanto Biguaçu. E você veja que a cidade vizinha, que é Palhoça, já tem, se eu não me engano, 2 crematórios oficiais, né? Com concessão do município lá. Inclusive, muitas pessoas e famílias estão levando seus entes queridos para serem cremados nas nossas cidades vizinhas. Então, isso é uma questão privada. E eu não entendi, assim, 5%, vamos supor que seja um crematório privado. Nós temos uma legislação municipal que trata já dessa questão do caixão social, por exemplo, que as famílias que têm o caixão, que sejam de baixa renda, têm direito a receber o caixão social e paga aquela pequena taxa, que é uma taxa para o município da questão do terreno, né? E a família fica responsável pela carneira, né? Que é aquela situação de colocar o fechamento. Então, como é que nós vamos calcular essa questão dos 5%? É isso que eu não consigo visualizar. É uma preocupação minha. Se você puder me esclarecer, como é que vai ser 5% do crematório, por exemplo? Como vai se quantificar esse 5%? É isso que eu não consigo visualizar na emenda do vereador. Perfeito. Não é assim como... Eu vou dar um exemplo, vereador Caí. Não é como assim, o cidadão que tem baixa renda em São José, que ganha até 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, ele tem direito ao caixão social. Ponto. Isso não tem um percentual. Ele se encaixa numa faixa etária
social e ele tem direito. Como é que nós vamos quantificar esses 5% de um crematório, por exemplo? Eu não consigo visualizar isso na prática. Talvez o vereador Caê possa nos esclarecer, mas eu queria lembrar que, especificamente nesta emenda, se trata apenas das vagas de sepultura, né? Mais à frente, nós vamos ter uma emenda que tratam também das possibilidades de cremação. Aqui o vereador menciona 5% do total das sepulturas ou terrenos nos cemitérios que forem concedidos no futuro. Então, aqui, ele é quantificável, porque exatamente, como trata-se da lei de cemitérios, vai permitir a exploração privada dos cemitérios. Então, ele está garantindo que 5% daquelas vagas vão ser destinadas a essas pessoas que não podem pagar e que o município vai dispor. É o município que vai tratar isso. Vereador Caê, pode complementar para que a gente possa se posicionar? Sim, obrigado, presidente. Então, apenas complementar, como o senhor já falou, o projeto de lei ele prevê que os cemitérios terão aí cerca de 2.000 vagas, mais ou menos. Agora, eu não sei ele precisar o número exato de cabeça, teria que olhar no texto legal, mas é cerca de 2.000 vagas. Então, 5%, nós estamos propondo 5% de debate que dessas vagas sejam destinadas de cunho social, regulamentadas, acompanhadas pelo município de São José, também como uma contrapartida, porque sabemos que nós estamos falando de um negócio de alto impacto ambiental, né? Então, isso que nós estamos propondo nessa emenda, vereador Clonie, é que do X de vagas autorizadas para o cemitério, então 5% sejam destinados para esse uso social, que é regulamentado pelo esse monitoramento município de São José. Essa é a nossa proposta de discussão. Perfeito. Nesse sentido, vereador Clonie, como é que se posiciona? Eu vou votar favorável para admitir a emenda, é isso, né, que nós vamos votando hoje aqui. É só admissibilidade. Admissibilidade, mas mesmo assim ainda fica a minha dúvida, porque qual é o critério que vai ser adotado, né, porque, assim, é 5% para, tudo bem, é o que eu fiz ali, talvez eu não me fiz entender. Mesmo que seja físico, mas qual é o critério que vai ser utilizado para a distribuição dessas vagas? Então, essa é a minha dúvida, porque ali você reserva 5%. Por exemplo, nós temos, eu fiz até referência, talvez não fiz me explicar corretamente. O cidadão que quer enterrar o seu ente querido hoje no município, e ele não tem condição de comprar um caixão, tem um critério, ele tem que ganhar até X%. E na emenda do vereador Caê não diz quais são esses critérios. Então, quais são os critérios? Então, nós vamos criar a destinação, mas depois nós vamos ter que fazer novamente uma legislação, ou um parágrafo, um artigo, a lei, para estabelecer esses critérios. Você está entendendo o que eu quero dizer? Entendo. Não se tem os critérios, nós estamos criando um percentual sem ter critérios. Sim. É isso que eu gostaria que a gente também se atentasse, né? Ou para não ficar aquela conta de retalho, né? Porque aí vão dizer o seguinte, Caí, não, essa lei do caixão ela é especificamente para urna funerária. Não se aplica a questão desses terrenos. Então, nós não temos uma regra. Você vai estabelecer um mínimo, mas como é que vai ser feita essa divisão? Eu compreendo, vereador. Já que nós temos os cemitérios públicos. Vereador Caí, talvez deixar claro que o senhor coloca atendimento social, mas o critério do atendimento social ele não está definido aqui. Eu compreendo a sugestão do vereador Clonie e concordo, acho que é um aperfeiçoamento no texto que o vereador Clonie traz. Sim. É nesse sentido que eu falo, né? Porque... eu entendo, vereador Clonie, a sua colocação e ela é pertinente. Talvez seja ficar mais profícuo já colocarmos referência àquilo que hoje a prefeitura tem como quesito do auxílio funerário, que já tem um quesito social, linkar junto a essa emenda, como o vereador Clonie está sugerindo. Eu até sugiro, se você me permite, você procurar na SUSP, tem um departamento que trata sobre a questão dos cemitérios na cidade, né? Para ver como é que pode ser, como é que é a demanda, até porque, assim, tudo bem, qual vai ser o outro critério? Vou dar um exemplo aqui, tá? O cemitério público é para a comunidade que não tem condição.
Na falta da vaga no cemitério público, fica estabelecido, porque senão, como é que você vai decidir onde o cidadão quer ser enterrado? Quais são esses critérios? Eu acho que é isso que tu tem que incorporar a emenda do senhor. Porque você vai dizer 5%, tudo bem, mas quais são os critérios? Talvez, vereador Caê, o senhor possa... Eu vou passar a palavra à vereadora Mary, e aí a gente faz a complementação. Vereadora Mary, por favor. Só a título de reiterar o que o vereador Cloni está falando, vereador Caê, eu tenho essa preocupação, se os critérios são os mesmos que hoje é da urna funerária, né, que são as pessoas economicamente carentes da cidade, e também uma outra preocupação, vereador Caê, 5% já atende a demanda existente hoje com os critérios pré-estabelecidos pela prefeitura. Nós vamos conseguir atender com 5% a necessidade existente hoje e futuramente. Isso foi estudado junto à SUSP, é um questionamento que me preocupa, sim. Não sei se o senhor pode me ajudar a elucidar. Nós fizemos esses questionamentos na reunião pública que foi promovida na avaliação desse projeto, né? Nós promovemos a reunião pública, fizemos questionamentos como esse à SUSP, e a SUSP não soube ali encaminhar, definir o porquê solicitava ou não questões de cunho social nesse projeto. As respostas ficaram bem evasivas. Mas, vereador Moacir, então eu sugiro, se for possível, eu prefiro aperfeiçoar a emenda com a sugestão que os vereadores colocaram, porque as considero bem pertinentes, tanto na questão das vagas de cemitério, como também na emenda que a gente sugere para a cremação, que pode ser uma alternativa futura muito eficaz para o município, mas que realmente, para serem eficazes, as duas emendas devem ser aperfeiçoadas. Então, neste caso, vereador Caio, o senhor está pedindo vistas à sua emenda para fazer subemendas à emenda. Isso mesmo. Então, eu pergunto, vereador Cloni, como é que se posiciona o pedido de vistas? Oi, estão me ouvindo? Como é que sim? Então, eu sou favorável ao pedido do vereador Caio, eu acredito que ele possa nos trazer uma matéria mais elaborada. Parabéns pela postura, vereador. Vereadora Sandra, como é que se posiciona com relação ao pedido de vistas? Favorável, presidente. Vereador André? Voto favorável. Vereadora Mary? Favorável, presidente. Vereador Caê, obrigada pela sensibilidade. E esse vereador também se posiciona favorável ao pedido de vistas. Vereador, é porque nós temos mais 5 pareceres, por isso que eu tenho um pouquinho de preocupação com o tempo, mas tranquilo. Vereador Caê, tem também a emenda, que é a 002/2020, que o senhor acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 14 e passa a vigorar da seguinte maneira: os crematórios são obrigados à prestação gratuita dos serviços de cremação nos casos abaixo relacionados ou por solicitação do poder público ou ainda por sua própria iniciativa nos casos de doadores comprovados de órgãos, indigentes assim encaminhados pelos órgãos competentes devidamente atestados, comprovadamente carentes, conforme laudo expedido pela Secretaria da Assistência Social. Em cima do relato repassado, vereador Caê, também não tem um limitante, o que deixaria um negócio extremamente complicado. Ela é uma emenda constitucional, ela foi admitida, mas eu lhe pergunto se não seria interessante também aqui aprimorar agora, colocando um limitante, até que percentual, senão nós poderíamos abrir aqui um negócio que deixa de tal forma aberta a possibilidade para quem da iniciativa privada fizer um empreendimento que não tem um teto, entende? Então, ele teria que trabalhar isso no seu plano estratégico financeiro, pelo menos. Sim, eu apoio, presidente. Como eu referi, são as emendas de destinação social, nós iremos aperfeiçoar a redação pela colaboração do debate dos colegas. Então, nessa eu também peço a... Vereadora Mary, como é que se posiciona o pedido de vistas? Sou favorável, porque também entendo que nós precisamos atrair investidores para essa área, né? E ele só vem com regras muito claras, né, vereador Caê e vereador Moacir? Então, sou favorável, sim, ao que o vereador Caê retifique a emenda. Obrigada. Vereador André, como é que se posiciona o pedido de vistas? Voto favorável. Vereadora Sandra? Favorável.
Vereador Cloni? Favorável. E esse vereador também favorável. Senhores vereadores, a próxima emenda é a emenda 13 de 2020, ao mesmo projeto dos crematórios e cemitérios, onde ele passa a vigorar o artigo 9º na seguinte maneira: as inumações não poderão ser feitas antes de 24 horas do momento do falecimento, salvo quando a autoridade médica sanitária atestar que a causa-morte foi moléstia contagiosa ou epidêmica. O cadáver apresenta sinais inequívocos de decomposição. Quando houver autorização médica que deverá ser arquivada junto à guia de sepultamento. Ele também, na sua legalidade, ele é admitido, mas eu pergunto, vereador Caí, quer fazer o relato do seu posicionamento com relação a essa emenda? Presidente, expliquei que essa emenda ela é mais tranquila, ela visa trazer uma segurança na operação do serviço, né? Dando um respaldo de que o município já está alertando alguns quesitos que a legislação geral já orienta. É nesse sentido. Perfeito. Eu vou passar, então, para que a gente veja qual é o posicionamento de cada vereador. A única dúvida que eu tenho aqui, vereador Caí, nós temos observado alguns sepultamentos na cidade antes de 24 horas do falecimento. E vejam bem, nós não permitiremos mais sepultamentos ou qualquer outro parto, porque eu até fui buscar o que é uma inumação. Inumação é o ato ou processo ou efeito de inumar, enterramento, enterro, sepultamento. É bastante comum que as pessoas, às vezes, enterrem seus entes queridos no mesmo dia. E quando essa lei já era originária, me causou preocupação, talvez a gente botar até 24 horas, até porque pode passar de 24 horas, por exemplo, alguém falece hoje às 20 horas e a família quer fazer 24 horas, seria amanhã às 24 horas. Não dá, então vai ter que ser depois da manhã, vai dar 36 horas. No entanto, o inverso também acontece, porque ela diz até não feita antes. Mas eu posso ter um falecimento na madrugada, tipo a 1h da manhã de hoje, querer sepultar às 4 da tarde. E, neste caso, os familiares não o poderão fazer. Eu confesso que eu me sinto um pouco preocupado, não no sentido hoje de um Covid, que os sepultamentos estão sendo mais rápidos, mas é dada a prerrogativa de deixar nas câmeras, né? E nas capelas mortuárias, aguardando. Mas 24 horas nós vamos trabalhar como uma regra em toda a cidade de São José em momentos de normalidade. Confesso ao senhor que eu, particularmente, eu fico um pouco preocupado. Os últimos sepultamentos que eu presenciei, de 100, 10 foram depois de 24 horas. Mas eu gostaria de ouvi-lo, porque realmente aqui, especificamente, eu tenho uma preocupação muito grande, apesar de, como relator, eu admito, digo que ela é constitucional e legal para a admissão, mas queria que nós conversássemos um pouquinho, enquanto presidentes de comissões, na parte prática, né? Porque ela é um pouquinho complexa em alguns casos. Por exemplo, o senhor pode ter um familiar idoso, né? Ele não tem nenhuma doença contagiosa, então nós vamos ter que estar sempre trabalhando com os médicos para que eles deem os Presidente, laudos. a gente pode aperfeiçoar a redação. O nosso intuito, porque nós estamos falando aqui de um negócio privado, e a gente sabe que muitas vezes também há já testemunhos de crematórios e locais para cerimônias que pressionam os familiares para agilizar os processos, porque nós estamos falando de negócio privado que quer fazer rodar ali, quanto mais velórios e cerimônias, também é de interesse, né? Essa emenda veio no intuito também, e a gente pode aperfeiçoá-la se os colegas ajudarem a pensar um caminho, de encontrar um meio termo, que dê uma autonomia ao cliente, àquele que busca o serviço, de ter resguardado um direito, entendeu? E não se sentir pressionado no momento em que a família já está extremamente fragilizada. Então, podemos achar um meio termo. Sim, eu já vou passar a palavra aos vereadores. Eu lembro, vereador, que esse projeto, quando ele ia vir à Câmara, ele constava 24 horas. E numa conversa com a construção dele no Executivo, eu fiz esse relato. Eu entendo a sua visão. Não dá de acelerar lá, ainda mais quando é cremação, que aí eu concordo que seja 24 horas, mesmo que não haja velório.
Mas quando é sepultamento, nós temos um problema que aí talvez, de alguma maneira, nós podemos amarrar. Mas eu passo a palavra primeiro à vereadora Mary, para as suas considerações. Vereador Moacir e vereador Caí, eu comungo, vereador Caí, com a mesma preocupação do vereador Moacir, na questão de que existe alguns critérios, esses critérios são bastante médicos nesse processo, né? Vamos dizer que um corpo precisa passar pelo IML, ele vai precisar de um laudo, e se nós represarmos essa demanda no sepultamento, onde é que vão ficar todos esses corpos que lá vão estar, se nós vamos entender que não pode ser indeterminado. Então, se colocarmos até 24 horas, eu acredito que a sugestão do vereador Moacir em como diz o meu amigo, cada caso é um caso e vai ser avaliado pela questão médica a necessidade do sepultamento, se seja 12 horas, 14 horas ou até 24 horas. Então, eu comungo da mesma preocupação do vereador Moacir. Obrigada, vereador. Até essa questão médica, vereadora Mary, na redação a gente coloca ali também, vereador Moacir, que, né, tem as questões médicas que irão orientar. Sim. Então, a gente vai anexar ao processo. Eu acho, vereador... Também temos essa preocupação que a vereadora Mary relatou. Eu acho que a lógica do raciocínio ela é inversa. Se está tudo normal, não tem nenhuma patologia, nada, nós vamos esperar 24 horas. Tem pessoas que, na sua cultura, não desejam esperar 24 horas. Né? E não dá de limitar até o máximo de 24 horas, que pode acontecer de 36 horas, de 30 horas. Agora, poderia ter um mínimo. No mínimo, após 12 horas. Opa, agora nós já começamos a ver uma coisa que ela é razoável. Mas antes disso, eu passo a palavra ao vereador Cloni, que, se eu não me engano, pediu a palavra. Mais uma vez, uma boa tarde. Eu queria fazer algumas considerações. Por mais que a iniciativa privada venha a ter uma concessão, as pessoas que trabalham nesse segmento também são pessoas preparadas, né? Então, isso tem que ter uma expertise. Eu já participei de várias situações que envolvem a cremação de entes e amigos, né? E sempre vi que fomos muito bem atendidos. Eu digo até que a cerimônia, quando trata-se de cremação, eu vejo ela de uma forma mais aconchegante para a família, pelo local, pela forma, pelas pessoas envolvidas, o profissionalismo. Então, eu me preocupo também com essa situação, porque existem diversas situações, vereador Caí, que acontecem desde o falecimento de uma pessoa até efetivamente a sua cremação ou o seu sepultamento. Vai desde a questão do IML, às vezes acontece de ter uma demanda muito grande naquele momento, às vezes acontece da falta de profissional. Existe uma série de situações que pode atravancar essa liberação de um corpo. Então, me preocupa quando a gente impõe horários, né? Eu acho que quem contrata um serviço desse, ele vai ter a melhor recepção possível no sentido de acolhimento, né? Porque é um momento muito trágico também, muito difícil para as famílias. E sempre que participei diretamente, vereador Moacir, sempre houve uma situação muito tranquila, acolhedora, né? Acolhedora, né? Eu não vejo que esse tipo de segmento é algo que vise só o financeiro. Pelo contrário, nós precisamos realmente fazer um estado mínimo, fazer as parcerias público-privadas. São José precisa rapidamente de uma situação de crematório na nossa cidade. Nós estamos ficando para trás. E as empresas que vão se instalar nesse segmento são empresas, se for fazer uma concessão pública, se imagina que se coloque critérios no edital que tenham expertise na área que já desenvolve em algumas outras cidades, que apresente seus projetos de forma a ter a melhor qualidade na prestação de serviço. Isso tudo pode ser acompanhado pela comissão de licitação do Poder Executivo, que é responsável por fazer essa análise, né? Perfeito. E além de uma comissão. Então, eu gostaria que o amigo pudesse repensar e compartilho do pensamento do vereador Moacir, da vereadora Mary, nesse segmento, né, que realmente a gente tem que ser um facilitador enquanto poder legislativo.
e não dificultar a vida das empresas e das famílias, né? Não que você esteja dificultando, mas é que nós temos que achar uma redação que seja, desde que o próprio mercado se regulamente, né, nesse sentido, né? Muito obrigado, senhor presidente. Nada. Vereadora Sandra, a senhora pediu uma parte. Pedi, presidente, porque eu também eu comungo da opinião dos senhores, né, com relação a isso, e até tem um outro fato que a gente tem que levar em conta, porque se eu não estou enganada, quando você vai lá contratar esse serviço, e os valores, eles realmente são por horas, vereador Caí. Então, para algumas pessoas, inclusive inviável, né? A gente vai acabar, de repente, dificultando isso por conta do tempo, né? Então, assim, o tempo ali, o tipo de cerimônia e o tempo também, isso interfere nos valores que a pessoa vai pagar, que a família vai pagar. Então, se a gente amarra ali um tempo X, né, brigar 24 horas, às vezes a família nem consegue, né, pagar, então, esse funeral. E uma outra coisa que me preocupa bastante, senhores, eu sei que não é o foco, né, mas como o vereador Cloni falou aqui, nós estamos atrás das outras cidades que não tem crematório. Não estamos, não, vereador Cloni. Eu acho que a gente está aqui no papel inverso. A gente agora que está analisando a legislação de crematório e já tem um crematório aí instalado e funcionando em São José, que eu acho um absurdo, sem ter lei nenhuma. Placa por todos os cantos da cidade indicando o crematório e lá em funcionamento. Aí eu pergunto, qual a lei que está regindo esse crematório lá? A gente está aqui discutindo, né? Uma lei para oferecer e para a licitação de um futuro serviço, futuro só no papel, né? Não faz de conta, porque o serviço está aí sendo oferecido e está sendo em cima de qual legislação? Algum dos senhores sabe me dizer? Não, vereadora Sandra, que a gente tem discutido. Vereadora Sandra, como relator da matéria, nós solicitamos à presidência que encaminhe o pedido de informações sobre este caso que a senhora relata, que também nos preocupa. Foi questionado durante a reunião pública e a secretaria nos falou que parece que foi dada autorização como um galpão, mas nós vimos anúncio a todos os recantos de que está funcionando. Estamos tentando essas informações enquanto relator dessa matéria, que me preocupa tanto quanto a senhora. Perfeito. Senhores vereadores, eu queria pedir a licença. Senhores vereadores, eu queria pedir a licença. Eu queria só pedir a licença para nós nos atermos um pouquinho aqui, porque nós temos mais 4 pareceres. E me parece que o vereador Caê vai pedir vistas para melhorar essa grafia, se é que eu estou entendendo. Então, eu gostaria de encaminhar esse pedido para a gente abordar os outros, haja vista que eu acho importante esse assunto, mas ele não é a pauta específica dessa discussão agora. Vereador Caê, o senhor vai encaminhar para um pedido de vista para melhorar essa grafia ou não? Encaminho, não tem problema nenhum. Então, tá bom. Como é que se funciona o pedido de vistas a vereadora Sandra? Favorável. Vereador André? Favorável, presidente. Vereadora Mary? Favorável, presidente. Vereador Cloni? Presidente, só para mim, eu vou votar favorável, mas eu queria dizer para a vereadora Sandra Martins que compete ao Poder Executivo a fiscalização, vereadora. Sim. Nós aqui temos que legislar. Então, se tem alguém falhando aqui, não são os vereadores. Tem que fiscalizar. É o Poder Executivo que, mais uma vez, vem falhando, como sempre vem falhando com a nossa cidade. Né? Senhores vereadores, claro isso aqui. Tá. Vamos continuar, então. Emenda aditiva 004 de 2020. É sobre o mesmo projeto e ele passa o artigo 111, parágrafo único, a seguinte grafia. O recinto dos cemitérios é livre a todos os cultos para a prática dos respectivos ritos, inclusive rituais fúnebres característicos de cada religião. Esse já é autoexplicativo e, lógico, não resta dúvida. Como se posiciona sobre essa admissibilidade, vereador André? Favorável, presidente. Vereadora Sandra? Favorável, presidente. Vereadora Mary? Favorável, presidente. Vereador Cloni?
Favorável. Está aprovada essa emenda e essa vai a plenário. A próxima emenda do mesmo projeto, ela se refere ao seguinte: ela visa acrescentar o parágrafo 1º ao artigo 25 desse mesmo projeto, onde coloca o seguinte: os administradores de cemitérios e crematórios deverão encaminhar mensalmente à Secretaria Municipal de Assistência Social do município e ao Conselho Municipal de Assistência Social o quadro demonstrativo das concessões realizadas gratuitamente, sepultamentos e cremações, juntando requerimento assinado pelo usuário e o fluxograma de atendimento. É uma coisa lógica que é a prestação de conta daquilo que nós vamos aprovar a concessão, né? Então, também já é autoexplicativo. Este vereador se posiciona favorável. Vereador André. Mas é para ação social? Sim, porque é a assistência social e o Conselho Municipal de Assistência Social que acompanham esse benefício que é concedido às famílias carentes, vereador. Então, por isso que o relatório deve ser remetido a esta secretaria. Certo? Vereador André, como é que se posiciona? Favorável, presidente. Vereadora Sandra? Favorável. Vereadora Mary? Favorável. Vereador Caê? Favorável, presidente. E vereador Cloni? Obrigado, vereadores. Vereadores, também dá o mesmo projeto, a emenda visa acrescentar o parágrafo 4º ao artigo 10º, que passa a vigorar com a seguinte redação: ficam os cemitérios, seja sepultura tradicional ou vertical, obrigados a apresentar um estudo prévio de qual sistema de tratamento que será usado na construção para evitar a contaminação ambiental, bem como os crematórios que emitem CO2 gerado pela cremação. Senhores vereadores, ele é autoexplicativo, mas, vereador Caê, para uma informação adicional, para quem já geriu a pasta do meio ambiente, os cemitérios eles são passíveis de licenciamento ambiental. E essa modalidade ela é acompanhada e exigida nos órgãos ambientais. De qualquer maneira, a sua maneira expressa aqui não inviabiliza, ao contrário, reconfirma esse posicionamento. Perfeito? Pergunto, vereadora Mary, como é que se posiciona? Se isso já está estabelecido que essa é a parte legal, favorável, presidente. O licenciamento ambiental é obrigatório aos cemitérios, por causa da produção de chorume, da decomposição dos corpos e todo o tratamento, tanto de drenagem quanto de tratamento dos possíveis líquidos, vereadora, já é uma exigência ambiental. Certo? Vereador Cloni, como é que se posiciona? É favorável. Vereadora Sandra, como é que se posiciona? Favorável. Vereador André, como é que se posiciona? Favorável, presidente, porque eu acho que é importante que esteja isso escrito no específico projeto. Sim. E vereador Caí, como é que se posiciona? Favorável, presidente. Perfeito, perfeito. Senhores vereadores, nós temos o último projeto, que é projeto de lei complementar 010 de 2020, que acrescenta a redação de dispositivo de lei complementar 71 de 2016, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo de passageiros no município de São José e da outras providências. Eu tenho que designar a relatoria e eu sugiro o vereador Caê, que é o vereador que já está com a relatoria desse projeto originalmente. Vereadora Mary, como é que se posiciona com relação a esse encaminhamento? Favorável, presidente. Vereador Cloni, como é que se posiciona com relação a esse encaminhamento? Favorável. Vereadora Sandra, como se posiciona com relação a esse encaminhamento? Favorável. Vereador Caí, como se posiciona? Favorável. Vereador André? Favorável, presidente. Esse vereador também é favorável, lógico. Senhores vereadores, dado já o andar da hora, por uma rápida considerações finais e despedida, né, e cumprimentos, eu passo a palavra à vereadora Mary. Obrigada, presidente, pela condução dos trabalhos.
agradecer todos que estão participando conosco dessa reunião das comissões permanentes e que nós possamos estar juntos essa semana e na próxima segunda-feira. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mary. Para as suas considerações finais e cumprimentos, vereador Cloni. Quero agradecer a condução do presidente nos trabalhos na tarde de hoje, que foi proveitosa. Agradecer também poder estar na companhia das senhoras e dos senhores vereadores que também fazem parte das comissões. Deixar um abraço aqui à população dos Josefense, que acompanha agora, através da TV Câmara, o trabalho nos bastidores do processo legislativo. Então, fica aqui o nosso fraterno abraço a todos e até semana que vem. Obrigado, vereador Cloni. Vereador Caê, por favor, para seus cumprimentos finais. Agradeço a companhia dos colegas vereadores e vereadoras, a contribuição na construção e no debate das matérias, aperfeiçoando as nossas propostas. Agradeço a você que nos acompanhou pela TV Câmara. Nos encontramos daqui a pouco, às 16h, na nossa sessão ordinária. Uma boa tarde e uma boa semana a todos e a todas. Boa tarde, obrigado. Vereadora Sandra, seus cumprimentos e considerações finais. Pois não, presidente, mais uma vez obrigada por esta reunião. Eu só gostaria de voltar ali no assunto e dizer ao vereador Cloni que eu não falei que nós, vereadores, ou que os vereadores são culpados e responsáveis, vereador Cloni, pelo crematório, né, que está lá instalado. Eu quis dizer que sim, nós temos a obrigação de fiscalizar também, né, é nosso dever. E por conta de tudo que abrange, né, esse crematório, foi por conta disso que eu falei. Será embasado em que legislação ele está lá? Nós temos, sim, uma preocupação grande. A gente está vendo esse projeto, o qual a gente está discutindo. O vereador Caê fez já uma reunião pública, tem todo o impacto ambiental, e isso sim nós precisamos saber em que legislação. Isso é muito sério mesmo. A gente está com um crematório instalado no nosso município sem nenhuma legislação e, pior, sem nenhuma fiscalização. Mas isso a gente pode discutir futuramente, com certeza, e temos sim que discutir. É nossa responsabilidade também. Quero agradecer aqui a participação da vereadora Mary, vereador Caê, vereador André, vereador Cloni, e a todos que nos acompanharam, então, em mais uma reunião das comissões permanentes, ao qual a gente está agora no novo dia e novo horário, né? Então, todas as segundas-feiras, quem quiser e puder nos acompanhar, é super importante para saber dos nossos trabalhos, e até breve já estaremos, então, daqui a 40 minutos na sessão ordinária. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra. Vereador André. Obrigado, presidente Moacir. Boa tarde às vereadoras e os vereadores que aqui estão, a toda a comunidade de São José, reforçando mais uma vez a importância da reunião das comissões permanentes. Hoje foi um exemplo de que muitas discussões que a gente faz aqui é para que os projetos e emendas, nesse caso, cheguem mais lapidados lá no plenário, para que os outros vereadores também tenham real noção de que são os projetos. E, sendo assim, desejo uma boa tarde e até a sessão de daqui a pouco. Obrigado. Obrigado, vereador André. E só falando aos vereadores, a vereadora Sandra, a vereador Cloni, que a Comissão de Constituição e Justiça, usando as prerrogativas que lhes são atribuídas pelo regimento, fará uma solicitação de todos os seus membros ao Executivo que se posicione com relação ao licenciamento do crematório em funcionamento nesta cidade, haja vista todas essas preocupações ambientais que a cidade tem, e o vereador Caê já solicitou, e se eu não me engano, já fez essa montagem da comunicação pela Comissão de Justiça, dessa maneira. Então, reforçando que seu áudio, presidente. Você está sem som. Então, reforçando a importância da participação de todos no debate dos assuntos da Câmara, agradecemos a participação de todos que nos acompanharam pela TV Câmara e pelas mídias sociais. Obrigado à vereadora Mary, ao vereador Cloni, ao vereador Caê, à vereadora Sandra e ao vereador André, convidando a todos para na próxima segunda-feira, às 14 horas, estarmos aqui presentes. Pede o Legislativo apenas que nós observemos um pouquinho, com cuidado, a técnica legislativa
na elaboração de alguns pareceres que precisam de alguma correção. Às vezes, só uma observação aos nossos redatores para que eles olhem com algum esmero. Obrigado a todos e até às 16 horas na reunião ordinária da Câmara Municipal de São José. Obrigado a todos. São José,